Cara, networking é tudo. E é difícil de você entender, porque ninguém para pensar. Quando você fala networking, o pessoal pensa, automaticamente ele pensa em um grupo de empresários, blá blá blá. Mas networking é tudo. Desde moleque na escola, você tem o teu network, os teus amigos que vai jogar bola, andar de bicicleta, e aí você vai crescendo, os amigos que vai atrás de namorada, em baile, em clube, tudo. Né? Então a gente cresce fazendo networking. Desde pequeno em casa com os primos, aí entra na escola e você tem aquele teu grupo que você brinca junto, que você convida para ir na tua casa. Aí tem para quem faz faculdade, ou então quando você começa a trabalhar, você desenvolve os amigos, um amigo acaba deixando a empresa, aí aparece uma oportunidade, ele te liga, pô, vem trabalhar aqui que vai abrir uma vaga, né? É bem a habilidade de se conectar, né? Isso, eu acho que isso é isso. Para tudo na vida, né? Acho que assim, o networking é tanto para o trabalho, para dentro de casa, assim, no sentido de você estar sempre conectado com todas as pessoas que você acaba lidando no dia a dia, né? No meu caso especificamente, como eu comentei já no passado aqui, os meus primeiros 10 anos de América, eu trabalhei no setor de restaurantes. Então eu criei um networking através, né, do segmento de restaurantes muito grande. Né, tanto com pessoas que trabalharam junto comigo, colaboradores, quanto com clientes. E também a parte de investidores, as pessoas que participaram de alguma forma ou de outra, né, desses projetos que eu participei nesses primeiros 10 anos. E hoje, ainda hoje, né, esse networking que eu conquistei, vamos dizer assim, nesses primeiros 10 anos, são super válidos. Me geram negócios até hoje, né? Mas deixa eu só cortar você bem rapidinho. Uma coisa é você criar o networking. A outra coisa é você manter esse networking. Porque abrir porta, tudo bem, uma menina bonita, um cara que fala bem, que se veste bem, consegue abrir porta. Agora, manter as portas abertas vai da tua competência. Com certeza. Não é verdade? Eu sempre o pessoal fala, mas tem o quem indica. O quem indica, ele te abre a porta. Agora, você se manter no trabalho, ou você se manter naquela relação, continuar fazendo negócio com as mesmas pessoas, isso vai de competência. Porque existe, no network, eu acho que é uma via dupla ali. Você pode ir, a pessoa pode te dar oportunidade. Agora, se você não for competente para executar aquilo e para manter você acaba perdendo essa conexão no final das contas. Você perde a conexão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é bem legal que o Luciano, a gente está indo conhecer alguns negócios, né, que ele faz, e a gente conversa com o dono, e é bem legal de o dono ali ver a importância tua, a importância do profissional, o Luciano, com ele, e muitos donos, você está fazendo negócio pela terceira, quarta vez. Décima vez, muitas vezes. Pois é. Então não é só, então vamos lá, existe o relacionamento, existe o networking, que é você se conectar. Aí você desenvolve um relacionamento com a pessoa. Aí tem que ser o relacionamento profissional, que às vezes acaba virando pessoal, dependendo do momento que você está vivendo na vida, que o cliente está vivendo, um momento onde ele quer se abrir. E aí a recorrência, que é ali que mostra que é a assinatura da competência. Perfeito. A tua definição é exatamente isso. Não é verdade? Com certeza. Eu posso usar um exemplo bem bacana, que esse exemplo vai demonstrar, né, o networking na vida profissional, mas também na parte pessoal. Em 2008, eu montei uma churrascaria em Winter Park. E eu fui apresentado por amigos em comum, né, pelo Alejandro Pezzini, que é o CEO do AMP Group, que são donos do shopping do Banco do Brasil, shopping do Seabra. Eles têm ainda da Perfumeland ali também, Perfumeland, o shopping da Perfumeland, e atrás ali eles têm um galpão do kart, o K1. E aí, através desse primeiro contato, ele se interessou em investir comigo nessa churrascaria de Winter Park. Nos tornamos sócios em 2008 e grandes amigos, né? O tempo foi passando, a gente acabou vendendo essa churrascaria em 2015. Mas antes disso, até um outro comentário interessante. Em 2013, eu tinha me separado recentemente. E o Alejandro me apresentou a Tatiana, filha da Rosana, que é a minha esposa atual.
Então, é por isso que eu falei, até na vida pessoal. O Alejandro já era amigo da Tatiana de alguns anos, e num jantar na casa dele, na verdade foi antes do jantar na casa dele, ele me chamou para ir num aniversário da Tatiana, no 180, não sei se você lembra desse nightclub, que era ali onde era o Amway, agora é o Kia Center, eles tinham uma boate lá. E a Tatiana estava fazendo o aniversário dela lá, e aí ele me chamou para ir nesse aniversário, falou, pô, aniversário de uma amigona minha, vamos lá, tal. E eu fui, sem pretensão nenhuma, conheci a Tatiana nessa noite, conheci a Rosana. Aliás, muito interessante, vou fazer uma brincadeira, mas eu cheguei no Aneire, a Rosana e a Tatiana estavam dançando em cima do sofá. Eu achei super bacana, né, a animação delas. Aí o Alejandro nos apresentou e aconteceram umas sucessões... Melhor em cima do sofá do que em cima da mesa, né, Rô? Pois é. Mas aconteceram uma sucessão de coincidências. Eu encontrei a Tatiana 2 dias depois no banco, encontrei a Tatiana num outro lugar, e aí o Alejandro chamou vários amigos para um jantar na casa dele, e a Tatiana estava lá, e eu estava lá também. Nossa! E aí, bom, long story short, nós acabamos marcando um date e estamos juntos desde então. Isso foi em 2013, vamos completar 12 anos que o Alejandro, de meu sócio, virou um grande amigo meu, apresentou a minha atual esposa e hoje... Inimigo! Hoje eu represento os shoppings que ele é dono, né? Que ele é o CEO desse grupo. Então, eu falei assim, inimigo na sacanagem. Então a gente tem uma sinergia muito bacana, cara. Virou um grande amigo, parceiro de negócio, a gente confidente, a gente troca diversas confidências aí. Mas aí o Alejandro é o exemplo puro do networking, da parte profissional do networking, e até na vida pessoal, né? Acabou sendo através dele que, poxa, eu me casei com a Tatiana. E é bem legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente vê o Luciano, embora ele tenha essa carinha de menino, o Luciano é old school. Ele já vem da época de relacionamento. Hoje, e é bom para vocês que estão entrando em qualquer business, em qualquer negócio, que a gente pensa muito no imediato, no dinheiro de hoje. E você, às vezes, acaba fazendo um mau negócio para o teu cliente, sendo egoísta, pensando só em você. A gente vê muito disso. Por isso que muitas empresas não vingam, muitos profissionais não conseguem criar uma carreira sólida, como a do Luciano, como a minha, como de muitas outras pessoas, porque eles vivem no mundo imediatista. E nesse mundo de corretor, no mundo dos serviços, né? Quando você presta prestação de serviço em geral. De prestação de serviço, cara, você tem que pensar a longo termo. E o longo termo, ele é baseado em relacionamento. Eu lembro, eu trabalhei no Reunion Resort por muitos anos, 11 anos, o meu último trabalho que fui empregado. E o dono da empresa que eu trabalhava, Eri, o nome dele, ele falava, era a maior empresa de landscape dos Estados Unidos, falando de revenue, né? Ele falava assim pra mim, eu ia na casa dele uma vez por semana, e um monte de mexicano cuidando do landscape da casa dele, que era o mesmo que fazia Reunion, Tassor, Bala Colina, que é o mesmo dono que era o Bob Guin. Ele falava assim, Paulo, olha lá, quem que tá cortando a minha grama? Quem que corta a grama no Reunion? Ele falava pra mim. Eu olhava pra ele, falava, os mexicanos, né, meio perguntando. Ele falou, por que os mexicanos que cortam e nós que fazemos os milhões? Ele falava pra mim. Eu falava, por que, Eri? Ele falava, relacionamento. Ele falava, relationship. Ele falava, relationship. Então, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui com o Luciano, que é para vocês que estão nos ouvindo, muitos jovens ou novos empreendedores, a importância de um relacionamento, falando de business, mas em tudo. Como você mesmo disse, né? A manutenção do relacionamento. E o networking, quando você vai, como no Amigo, você vai lá no Amigo, você vai no Lead da vida, ou você vai em qualquer outro grupo de network, onde você tem a oportunidade de conhecer pessoas, ali não é... Tipo assim, ali você vai conhecer, ali é o começo de um talvez relacionamento, mas é você sempre levar o que você tem a oferecer, né? Geralmente as pessoas estão indo buscar. E quando você quer criar um relacionamento com qualquer um, pensa na tua ex-esposa, na tua esposa, ou pensa no negócio, o que você tem a oferecer para a pessoa, não o que você tem a pegar da pessoa. Sim, é a troca, né? Lógico, tem sempre uma troca.
em tudo na vida, na verdade, né? Tudo na vida é uma troca. Só que Uma mão de via dupla.